Eu sei que você aí tava super ansioso pelo guia de raids de Zacian e Zamazenta na forma coroada. Obviamente eu vou te mostrar aqui como que você faz pra fazer a mudança de forma deles, os melhores counters, melhores golpes, porque esses bichos estão chegando pra mudar o metagame geral do Pokémon GO. Sem mais delongas, enrolação, bora pra esse guia completão aqui desses dois monstros. E vamos começar com o guia de raid do Zamazenta, pessoal, já que ele vem primeiro aí no Pokémon GO no dia 28 de junho, no sábado aí, né, no primeiro dia da GoFest, de 10 horas da manhã até as 18 horas, tá? Só nesse horário que você vai ter raids de Zamazenta nesse intervalo de horário, então fica atento aí pra você conseguir fazer todas essas raids, tá bom, pessoal? Ele é do tipo lutador e tipo metal, por isso ele tem fraquezas simples ao tipo lutador, fogo e também ao tipo terrestre. Dá pra fazer com 3 pessoas com os Pokémon level 50, 4 pessoas com os Pokémon level 40 e 5 pessoas com os Pokémon level 30, tá? Pra você ver certinho o IV de seu Pokémon não dá, porque o arco que tem na cabeça de seu Pokémon, né, aquele arco lá não mostra o nível, tá? Mas se você prestar atenção, a partir do momento que ele pede doces GG pra fortalecer, você já sabe que ele já tá acima do nível 40, e quando ele pede 6.000 mais ou menos de poeira estelar, ele tá entre os níveis 30 a 40, né, a 39,5 ali, então é muito importante você saber disso aí. Se você quiser saber certinho, exatinho o nível do seu Pokémon, você pode usar o aplicativo do Pokégenie, que vai te mostrar o nível que seu Pokémon tá, e também você pode usar tanto o Pokégenie quanto o Pokéraid pra te auxiliar nas raids aí lendárias do Zamazenta ou em qualquer raid que você quiser fazer aí, tá? Você pode organizar raids na sua cidade, você usa passe presencial, pode ser até o gratuito mesmo, e convida a galera de fora pra fazer com você, eles entram com passe remoto, ou o contrário, você entra com passe remoto em outras salas que treinadores ao redor do mundo criarem nesses aplicativos, tá? Eu particularmente gosto mais do Pokégenie, é mais organizado, não tem muita burocracia e também aí é mais intuitivo, tá? Mas você pode usar qualquer um que não dá ban não, fica tranquilo pra fazer essas raids aí com esses aplicativos, tá? O 100% sem influência no clima do Zamazenta é 21,88 e com influência no clima é 27,35, os climas que deixam ele bufado, o clima na verdade, né? É o clima de nublado, tá? Vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante aí do Zamazenta na forma coroada, né? Ele perde todo o tom de azul dele, fica todo em tom de vermelho com o rosa no escudo, bem interessante, bem bonito, gosto bastante tanto do Zacian quanto do Zamazenta, então esses bichos são muito legais, mas assim que você derrotar o Zamazenta na forma coroada, você não vai pegar o Zamazenta na forma coroada, você vai pegar o Zamazenta na forma heróis de muitas batalhas, né? O Zamazenta herói, a forma normal e a forma brilhante tá aí pra você fazer essa comparação, né? O vermelho vira rosa e o azul vira vermelho, né? A mesma premissa ali, as mesmas cores da forma coroada do Zamazenta, tá? E como que você faz pra fazer a alteração, a mudança de forma do Zamazenta na forma herói pro Zamazenta na forma coroada? Tá aqui pra você na tela agora, que você vai precisar de 1000 energias de escudo coroado. Assim que você vencer qualquer raid aí do Zamazenta na forma coroada, você vai receber um total de 70 a 120 energias de escudo coroado, então você já sabe que você vai ter que fazer no mínimo aí umas 10 raids para conseguir fazer essa mudança de forma. Você vai precisar de 30 doces do Zamazenta também, e é importantíssimo que você olhe se você tem o golpe cabeça de ferro como golpe carregado do Zamazenta, para ele assim que trocar de forma, ganhar o golpe de assinatura aí, pancada colossal. O golpe cabeça de ferro é um golpe normal, não é um golpe de legado, então você pode usar um TM carregado normal para você colocar esse golpe, e aí sim, com tudo isso aí no esquema, você pode fazer a mudança de forma do Zamazenta. A partir do momento que você fazer a mudança de forma dele, você não gasta mais recursos para voltar para a forma normal ou fazer a forma coroada de novo. Fica totalmente gratuito para você ficar mudando de forma aí nele, que é bastante interessante, tá? Naquele em específico, eu não tô falando de todos na sua bolsa não, naquele específico que você desbloqueou a forma coroada, tá? Aí fica totalmente gratuito. Falando agora dos counters aqui para usar Zamazenta, pessoal, sempre com 3 Mega Evoluções, 3 Pokémon sombrosos e 14 Pokémons normais para ficar acessível tanto para quem tá começando a jogar agora ou voltou para jogar agora, quanto também para quem tá jogando há muito tempo, é veterano aí no jogo, tá? Primal Ground é o melhor Pokémon para essas raids aí, né? Com tiro de lama e Lâmina Abissal e golpe de legado do Groudon. Mega Lucario aparece na sequência com Palma da Força e Aura Esférica. Palma da Força é golpe de legado do Lucario. Temos também
também o Mega Charizard Y com chama furacão e queimadura explosiva. Queimadura explosiva é golpe de legado do Charizard. Hitran Sombroso é o próximo com chama furacão e tempestade de magma. Tempestade de magma é golpe de legado. Temos também o Chandelure Sombroso com chama furacão e superaquecimento. O Reshiram aparece na sequência com presa de fogo e chama da fusão. Chama da fusão é golpe de legado do Reshiram. Blacephalon aparece na sequência com incinerar e fogo místico. Temos também um Moltres Sombroso aqui com chama furacão e superaquecimento. O Hitran volta agora na sua forma normal com chama furacão e tempestade de magma. Temos também o Chandelure normal com chama furacão e superaquecimento. Keldeo aparece na sequência com rasteira e espada sagrada. Temos também a Volcarona com chama furacão e superaquecimento. O Landros na forma Therian é o próximo com tiro de lama e tempestade saibrosa. Tempestade saibrosa é o golpe de legado do Landros. O próximo na nossa lista é o Skeledridge aqui, pessoal, com incinerar e queimadura explosiva. Queimadura explosiva é golpe de legado dele. Lucario normal volta aqui com palma da força e aura esférica. Victini é o próximo com ataque rápido e criação V. Temos também a Delphox com chama furacão e queimadura explosiva. Queimadura explosiva é golpe de legado da Delphox. Terrakion aparece na sequência com chute duplo e espada sagrada. Espada sagrada é golpe de legado do Terrakion. O Moltres é o próximo com chama furacão e superaquecimento. A gente fecha a nossa lista de counters aqui com Groudon normal com tiro de lama e lâmina abissal, pessoal. Vamos falar aqui, pessoal, é claro, do Zamazenta, tanto para bater em raids quanto também para as batalhas max, pessoal. O Zamazenta é o melhor Pokémon tipo metal pra bater em raids, tá? Garra de metal e pancada colossal são os melhores golpes pra ele aí. Ele é indiscutível, muito forte. Ele é pau a pau ali com o Zacian, mas ele se sai um pouquinho melhor porque ele tem uma defesa muito alta e acaba resistindo a mais golpes, ficando mais em campo, dando mais carregados e consequentemente tirando mais vida do chefe de raid. Então o Zamazenta atualmente é o melhor Pokémon tipo metal pra bater em raids. Quando o assunto é batalhas max, pessoal, ele fica atrás um pouquinho do Zacian, né? Porque o Zacian, ele tem um ataque mais alto e aqui a gente tem aqueles turnos, né? Aqueles 3 turnos de golpe max. O Zacian e o Zamazenta, mesmo não podendo usar a forma Dynamax ou Gigamax, eles podem usar aqueles 3 turnos de ataques poderosíssimos. Então o ataque carregado do Zamazenta, o pancada colossal dele, ele vai dar mais dano como se fosse um ataque Gigamax nas batalhas max, tá? Então ele vai ter 3 turnos normalmente para você utilizar. Nas batalhas max você pode tanto aumentar o golpe max dele, que seria o golpe carregado aí, o pancada colossal, quanto desbloquear escudo dele, desbloquear cura. Ele é um Pokémon max normal, tá? Praticamente normal, ele só não cresce, ele só não usa a mecânica max aí, tanto Dynamax quanto Gigamax, mas ele dá aqueles 3 turnos normalmente, tá bom, pessoal? Então bem interessante isso daí. Zamazenta muito forte e um ponto forte dele também, que assim que ele entra em campo, ele já entra em campo com um escudo, tá? Então ele é o único Pokémon que você consegue levantar 4 escudos, porque você consegue levantar 3 escudos normalmente em qualquer Pokémon, só que ele já entra em campo com um escudo. Então se você levantar 3 escudos nele, naquela fase de Dynamax, ele vai ficar com 4 escudos. Então bem interessante isso daí, bem útil, né, para as batalhas max, tanto para defesa quanto para ataque, tá? E por causa da sua altíssima defesa, ele acaba sendo um tanque mais forte do que a Blissey até no jogo, tá? Bem forte, muito útil, só que é claro que o custo disso para você upar os golpes max, desbloquear escudo, né, upar o escudo e também upar o nível do seu Pokémon, é claro que é caríssimo no Zamazenta, mas fica a dica aí, ele é mais forte que a Blissey para defender e um dos melhores atacantes tipo metal também para as batalhas max. Para PVP, pessoal, na Master Liga, ele é top 2 aí de melhores Pokémon pra Master Liga, com garra de metal, pancada colossal e corpo a corpo. Esse bicho é muito poderoso, muito forte mesmo na Master Liga. Ele só vai perder pro Zacian, que é top 1. Então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação pra você não perder o próximo vídeo. Mas só voltando aqui na questão do PVP do Zamazenta, realmente ele é muito poderoso. E assim como eu fiz com os outros Pokémon, com os Regis, pessoal, eu vou recomendar 2 Pokémons que vão ser muito úteis
úteis, principalmente para cobrir as fraquezas dos Zamazenta, tá? Eu vou recomendar para você utilizar aí a Giratina na forma Origem e a Togekiss, tá? Todos dois são muito bons para cobrir fraquezas aí dos Zamazenta, né? Ele é um Pokémon que toma fraqueza aí de terra, fogo e lutador, então é bem interessante você ter Pokémons que cubram a fraqueza dele, tá? O Zamazenta você pode utilizar ele como lead, primeiro Pokémon do seu time, ou então com o Safe Switch, né? Você pode deixar a Giratina aí para ser seu lead também, mas eu recomendo que deixe mais o Zamazenta pro lead, tá? E aí depois, se você tiver perdido o lead, tiver um Pokémon que dá super eficaz no Zamazenta, você pode trocar ou pra Giratina ou pra Togekiss. Mas a Togekiss fica mais pros finalmente, né? Ela é mais close lá pra finalizar a batalha quando a batalha já não tem mais escudo. Então esses dois Pokémon aliado à força do Zamazenta fazem um time bem acessível, né? Que o Togekiss não é tão difícil assim. Giratina já tá liberado no jogo há muito tempo, então pode utilizar esse trio aí que você vai se dar muito bem nessas batalhas na Master Liga. Prosseguindo agora com o guia de raids do Zacian, pessoal, ele vai estar no domingo na GoFest aí no dia 29 de junho, no mesmo horário do Zamazenta, de 10 horas da manhã até as 18 horas, tá? Então, mesma janela de horário, só que agora no domingo, tá? Ele é do tipo Fada e do tipo Metal, por isso ele só tem duas fraquezas simples aí, ao tipo Fogo e ao tipo Terrestre. Dá pra fazer com 3 treinadores com os Pokémon level 50, 4 treinadores com os Pokémon level 40 e 5 treinadores com os Pokémon level 30, tá? O 100% sem influência no clima é 21,88 e com influência no clima é 27,35. O clima que deixa ele bufado é o clima de nublado, tá? E eu vou deixar na tela pra você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante do Zacian na forma coroada, né? Ele perde o tom de alaranjado dele ali e fica todo em tom azulado, né? Muito interessante, um azul mais claro pro corpo e um azul mais escuro pros outros detalhes de pelagem dele, muito bonito, muito legal, né? E também, é claro, quando você derrotar essas raids Zacian, você não vai capturar o Zacian na forma coroada, você vai capturar o Zacian na forma heróis de muitas batalhas, que é essa forma aqui, tá? Então tá aí na tela pra você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante também. Lembrando que qualquer raid lendária, a chance de Shine é 1 a cada 20 mais ou menos, então boa sorte pra conseguir pegar o brilhante dele aí, tá? Pra você fazer a alteração de forma dele da forma de heróis de muitas batalhas pra forma coroada, você vai precisar de 1000 energias de espada coroada. Você ganha essas energias assim que você derrota o Zacian na forma coroada nas raids, tá? Você ganha entre 70 a 120 energias por cada raid que você fizer, então é importante você colocar na cabeça que você vai precisar de fazer pelo menos 10 aí de cada para conseguir fazer a mudança de forma do Zacian e também do Zamazenta. Você vai precisar de 30 doces de Zacian e vai precisar que ele esteja com o golpe carregado cabeça de ferro aí no moveset do Zacian, porque assim que você trocar a forma dele para a forma coroada, ele vai estar substituindo o cabeça de ferro pelo golpe de assinatura dele, que é o Lâmina Colossal, tá? Lâmina Colossal é um golpe de assinatura dele, só ele aprende esse golpe, tá? Bem interessante, é bom você conferir o moveset dele antes para ver se ele tá com cabeça de ferro. Esse golpe cabeça de ferro não é um golpe de legado, então você pode usar um TM carregado normal para colocar esse ataque nele, tá, pessoal? Então, bem interessante isso daí. A partir do momento que você trocou a forma dele para a forma coroada, você pode alternar entre as formas coroadas e a forma herói da maneira que você preferir, não vai gastar mais recursos para fazer essas alterações de forma. Você pode mudar a forma dele livremente, tá? O que é bastante interessante isso daí. Vamos falar dos counters agora, pessoal. Sempre que eu falo aqui dos counters, eu sempre trago 3 Mega Evoluções, 3 Sombrosos e 14 Pokémons normais pra ficar acessível pra todo mundo. Até pra quem começou a jogar agora ou voltou a jogar depois de muito tempo, ou também pra quem já é velho de guerra no game aí, obviamente, né? Primal Groudon é o melhor Pokémon para essas raids aí, com tiro de lama e Lâmina Abissal. Lâmina Abissal é golpe de legado do Groudon. Temos também o Mega Charizard Y com Chama Furacão e Queimadura Explosiva. Queimadura Explosiva é golpe de legado do Charizard. Hithra na forma sombrosa é o próximo com Chama Furacão e Tempestade de Magma. Tempestade de Magma é golpe de legado do Hithra. Temos também o Mega Blaziken com Chama Furacão e Queimadura Explosiva. Queimadura Explosiva é golpe de legado do Blaziken. O Hithra normal aparece na sequência com Chama Furacão e Tempestade de Magma. Chandelure Sombroso é o próximo com Chama Furacão e Superaquecimento. Temos também o Reshiram aí com Presas de Fogo e Chama da Fusão. Chama da Fusão é golpe de legado do Reshiram. Blacephalon aparece na sequência com Incinerar e Fogo Místico. Ho-Oh Sombroso é o próximo com Incinerar e Fogo Sagrado. Fogo Sagrado é golpe de legado do Ho-Oh.
Chandelure normal volta aqui com Chama Furacão e Superaquecimento. Esqueledige é o próximo com Incinerar e Queimadura Explosiva. Queimadura Explosiva é golpe de legado do Esqueledige. Victini aparece na sequência com Ataque Rápido e Criação V. Temos também a Volcarona aí com Chama Furacão e Superaquecimento. O próximo da nossa lista é a Delphox com Chama Furacão e Queimadura Explosiva. Queimadura Explosiva é golpe de legado da Delphox. Moltres é o próximo com Chama Furacão e Superaquecimento. Temos também o Ho-Oh com Incinerar e Fogo Sagrado. O Entei é o próximo da nossa lista com Chama Furacão e Queimadura Explosiva. Temos também o Ground normal com Tiro de Lama e Lâmina Abissal. Landros na forma térrea aparece na sequência com Tiro de Lama e Tempestade Saibrosa. Tempestade Saibrosa é golpe de legado do Landros. E a gente fecha a nossa lista de counters aqui com o Charizard com Chama Furacão e Queimadura Explosiva, tá? Vamos falar agora do Zacian pra bater em raids, pessoal. Ele é um dos melhores pokémons tipo metal pra bater em raids. Ele só perde pro seu irmão de geração aí, pro Zamazenta na forma coroada. Então o Zacian é o segundo melhor atacante para as raids do tipo metal. Então ele é muito poderoso, muito forte, com garra de metal e espada colossal, tá? Agora para as batalhas max, pessoal, o Zacian é o melhor atacante tipo metal disparado para as batalhas max, tá? Nem os próximos pokémon que vão chegar Gigamax no jogo do tipo metal são melhores do que o Zacian na forma coroada, tá? A gente tem o Melmetal, né, que vai chegar um dia aí na forma Gigamax, mas ele não é melhor que o Zacian na forma coroada. O Espada Colossal é um golpe realmente colossal, ele dá muito dano e é melhor do que os Gigamax. Você pode upar o golpe max dele, entre aspas, né, que é o golpe Espada Colossal, você pode desbloquear escudo, upar escudo, desbloquear cura, então ele é um Pokémon Dynamax normalmente, mesmo não podendo usar uma forma gigante, né, uma forma Dynamax ou Gigamax, então bem interessante isso daí, tá? O Zacian, repito, ele é melhor do que qualquer Gigamax do tipo metal que vai chegar futuramente no Pokémon GO. Então, foque nele, muito forte, muito poderoso, extremamente útil. Serve pra defesa também? Até serve, tá? Claro que o Zamazenta é muito melhor e a Blissey também, tá? Mas ele não é descartável assim não. Mas pra ataque não tem melhor não, esse bicho é muito OP, muito insano, tá? Pra bater em raids também, pessoal, da tipagem Fada, ele é o segundo melhor atacante de Fada pra bater em raids, ele só perde pra Mega Gardevoir com garra de metal e jogo duro, tá? Zacian na forma coroada é insano de tão poderoso, tá? E no PVP, pessoal, ele é o melhor Pokémon na Master League, ele é top 1 com garra de metal, espada colossal e corpo a corpo. Esse bicho é muito forte, muito apelão, extremamente útil aí na Master League, tá? E pra você montar um time OP, esse aqui que eu vou passar é um time que não é tão acessível assim, tá? Tem Pokémons muito fortes, mas eu tenho certeza que se você montar esse time, com certeza você vai ganhar muito na Master League. Você vai usar o Zacian aí, pessoal, como lead ou então safe switch, principalmente para tirar escudos do oponente, né? O Espada Colossal ele carrega um pouquinho mais rápido, bem interessante isso daí, né? Ele tem uma pressão bem alta aí, tanto no golpe ágil quanto no golpe carregado. O Zacian pode ser no começo aí, e você pode completar o time aí com o safe switch aí, o Landorus e o Close aí como pau, que é a origem, tá? Todos esses dois Pokémon são muito fortes. O Landorus é um safe switch que cobre fraqueza aí do Zacian, tá? Então ele é bem interessante porque ele é voador, ele não vai tomar dano de terra, né? Muito forte, muito útil. E a gente fecha aí, né? No close, quando não tiver mais escudo, você pode usar o pau, que é na forma origem, que ele vai dar um golpe só em cada Pokémon e vai finalizar a batalha. Então muito útil. Os golpes de todos esses Pokémon eu tô deixando aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você baixar a pasta lá com os golpes lá bonitinho, com essa arte aqui dos outros dois também, tá? Zacian e Zamazenta vão ter sim efeitos de aventura diferenciados para cada um deles aí. Você vai precisar gastar 5.000 de poeira estelar e 5 doces de cada um deles para ativar o efeito por 6 minutos, tá? O efeito do Zacian vai te conceder mais ataque nos seus Pokémon, tanto em batalhas max quanto em raids aí, então nas duas mecânicas. E o efeito do Zamazenta vai te conceder mais defesa, mais resistência, né? Tanto nas batalhas max quanto também em raids por
por 6 minutos, tá? Então bastante interessante, você pode combar o efeito aí, somar até 2 horas no limite máximo, tá? Isso aí você vai ter que gastar mais poeira estelar e mais doces, né? 5.000 de poeira estelar e 5 doces pra você ativar aí. Isso é bem interessante pra quem tem poucos jogadores na cidade, né? Não tem tanta gente assim pra ajudar em raids ou batalha max, já é uma ajuda a mais. Reza a lenda que esse aumento aí, tanto de resistência quanto de ataque dos seus Pokémon, gira em torno de 5% mais ou menos, tá? Não é oficial isso, mas eu vi a galera comentando aí no Twitter, nas redes sociais, que vai ser em torno de 5% aí esse bônus de ataque ou de defesa. GoFest 2025 tá se aproximando, pessoal, e tá imperdível aí nos dias 28 e 29 aí de junho, sábado e domingo. Então a playlist com todos os vídeos relacionados a GoFest eu tô deixando aqui em cima pra você não perder nada e mandar super bem nesse evento. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais!